Nos últimas intertemporadas, além de grandes trocas, também vimos extensões de contratos gigantes sendo concedidas em massa. Algumas dessas extensões foram para jogadores que, embora não sejam ruins, receberam por conta do sucesso do time. Avançando para os playoffs de 2026, esses contratos finalmente vieram à tona, enquanto os times pensam consigo mesmos, talvez tenhamos cometido um erro. Ótimo defensor, Fox acelera a 43, bate no aro não. Vamos dar uma olhada em como 5 das piores renovações de contrato da NBA finalmente foram expostas. Turnover dos Spurs após o tempo técnico, exatamente o que Mitch Johnson não queria. De Aaron Fox. Quando Fox e os Spurs concordaram com uma extensão de 4 anos por $229 milhões durante o verão, foi algo perplexo. Isso não foi muito criticado durante a temporada, pois os Spurs venceram 62 jogos superando expectativas, e Fox ainda foi selecionado para o All-Star Game. Apesar do desempenho inferior aos tempos de Sacramento, a extensão não foi tão criticada porque o time vencia, mas vamos recuar um pouco. Se você se lembra, Fox chegou a San Antonio no prazo de trocas de 2025 e jogou apenas 17 partidas pelos Spurs antes de receber essa extensão durante o verão. Em 17 jogos ele não foi tão bem e teve a temporada interrompida por uma cirurgia no dedo. Fox estava se aproximando do fim do contrato, e os Spurs pagaram um preço bem alto para trazê-lo. No papel, eu entendo a lógica. Foi uma grande troca entre 3 times, e os Spurs cederam 2 futuras escolhas de primeira rodada que poderiam fortalecer o time do Wemby. Eles já estavam muito ligados ao Fox, e para não perdê-lo de graça na free agency, renovaram seu contrato cedo. Acho que a maioria dos torcedores esperava que eles o mantivessem, mas não por esse valor. O cara vai ganhar quase tanto quanto Jokic e Giannis, então a ideia de dar esse tipo de dinheiro para um quase All-Star como o Fox parece ridícula. Isso pode prejudicar uma franquia ao tentar montar o time em torno de um jovem astro. Seguindo em frente, Holiday tentando puxar a cadeira, sai da frente, o Wemby vai para o chão. Quando Victor Wembanyama sofreu uma concussão, era hora de Fox, o jogador mais bem pago dos Spurs, assumir a responsabilidade e agir. Ele tentou. Infelizmente, Fox nunca foi bom no papel de primeira opção. Grande parte do jogo dele não mudou nada desde Sacramento, e ele ainda depende dos seus característicos floaters curtos de média distância, ou arremessos que compõem a maior parte do seu arsenal de pontuação. Ele foi bem na temporada regular jogando assim, pois o Wemby atraía a atenção e ele conseguia arremessos livres nessa área. No entanto, sob qualquer tipo de pressão defensiva, Fox desmorona. Ele mostra uma proficiência muito baixa em se adaptar ou encontrar outro arremesso porque, sinceramente, ele não é bom em arremessar da maioria das outras áreas. Outro motivo da surpresa com a renovação do Fox é que os Spurs não são um bom time nas bolas de 3. Eles tiveram 36% de aproveitamento, média da liga, e tanto Stephen Castle quanto Keldon Johnson são arremessadores de 3 pontos inconsistentes. A inclusão de De'Aaron Fox, um terceiro armador que não acerta bolas de 3 com consistência, deixou o ataque deles congestionado em certos momentos. Se não fosse pela gravidade ofensiva absurda do Wemby, esse elenco seria muito falho e a renovação do contrato do Fox vai assombrá-los no futuro. Evan Mobley. Vamos voltar mais um ano. Na off-season de 2024, os Cavs assinaram com Evan Mobley uma extensão de 5 anos por $224 milhões com o incentivo de que, se ele ganhasse o prêmio de jogador defensivo do ano, seu contrato aumentaria para $269 milhões. E adivinha só, ele ganhou, então ativou esse incentivo. Mesmo com Mobley ganhando o prêmio, isso só ocorreu porque os Cavs venceram 64 jogos naquele ano. Quando você avança um ano para a disputa pelo prêmio de defensor do ano de 2026, Mobley nem sequer foi considerado. Eu sei que o Wemby venceu todas as votações com todos os votos de primeiro lugar, mas Mobley nem recebeu voto de terceiro lugar. Ninguém incluiu o atual defensor do ano na cédula. Enquanto a maioria dos torcedores dos Cavs conhece suas falhas, quem não assiste aos jogos dos Cavs ainda acha que Evan Mobley carrega toda a defesa do time, mas nunca foi assim. Por exemplo, se você comparar a defesa de Mobley no garrafão com a de Dean Wade e Jared Allen, todos são muito semelhantes. Todos os 3 seguram os adversários em cerca de 61% de aproveitamento dentro de 1,5 metro da cesta. Eles também limitam os adversários a cerca de 41 a 43% de aproveitamento entre 1,5 e 2,7 metros da cesta. E nos playoffs, é o Jared Allen quem é, de longe, o melhor defensor. Isso deixou o Cavs em uma situação complicada porque o seu ex-jogador defensivo do ano e terceira escolha geral do draft se tornou descartável.
Não é só a defesa dele, que já não é tão dominante quanto pensavam, mas Mobley é surpreendentemente mediano em todos os outros aspectos do jogo. Ele é mediano em rebotes, bloqueios e pontuação, e até abaixo da média devido à pouca fisicalidade e falta de porte para ser um pivô forte e agressivo. Mas veja os turnovers. Esses foram de primeira linha. Mobley avançando com a bola. O cara tem um repertório de pontuação limitado que não melhorou com o tempo. Mesmo no pick and roll, ele tem uma média de apenas 1,03 pontos por posse, o que o coloca no 37º percentil entre todos os jogadores. Se Mobley atuasse em um grande mercado, seria o garoto propaganda dos pivôs soft. Mas como ele está em um time que ninguém realmente presta atenção, essa colossal extensão de 5 anos por 269 milhões de dólares foi varrida para debaixo do tapete como uma das extensões de longo prazo mais prejudiciais de qualquer candidato aos playoffs. Mikal Bridges. 21 minutos, 0 pontos, 4 turnovers. Ainda bem que abrimos mão de todas as nossas escolhas por ele, né? Como muitos torcedores dos Knicks, fui contra a troca pelo Bridges assim que ocorreu. Sinceramente, acho que os Knicks só trouxeram ele como uma jogada de marketing porque estavam fazendo meme com esse negócio de Knicks de Vila Nova, então foram lá e pegaram o Bridges, mas acabaram trocando o Dante mesmo assim, então não adiantou nada. Não é só por trocarem 5 escolhas de primeira rodada, 4 sem proteção, é que esse time queria tanto o Bridges sem motivo. Essa troca aconteceu no verão de 24, mais um ano depois, após uma temporada sem graça e uma atuação medíocre nos playoffs, os Knicks renovaram com ele por mais 4 anos, 150 milhões. Bridges não é um jogador tão ruim assim, mas o conjunto de habilidades dele parecia redundante com o que os Knicks já tinham. Nesse ponto da carreira, ele é apenas uma versão pior do OG Anunoby. Ele também é um criador de jogadas muito inferior ao Josh Hart, e é pior defensivamente do que os dois. Até mesmo o arremesso de 3 dele ficou extremamente inconsistente. Simplesmente falta motivação e esforço depois que ele garantiu o contrato. Ele só parece se importar em manter o recorde de jogos consecutivos. Literalmente não liga pra mais nada. Quando o Knicks trocou todos seus ativos por um jogador de apoio supervalorizado, tomou uma decisão que faz ou destrói uma franquia. Há muitos problemas no Knicks. Mesmo com técnico novo, o ataque segue muito estagnado nos playoffs. Eles fizeram tão poucas mudanças ao longo dos anos, mas eu vou simplesmente culpar o Bridges. A simples existência dele impôs um teto ao potencial do time. A renovação do Jeremy Grant deveria ser um estudo de caso sobre o que não fazer. A taxa de uso dele disparou durante um período em que os Blazers estavam passando por uma transição para uma nova era, do fim da saga do Damian Lillard até o início da era do Danny Avdija. Para jogadores como o Grant, o time normalmente se livraria de alguém assim porque estava claro que ele só servia para liderar um time que queria perder. Antes dos playoffs de 2026, há um motivo pelo qual Grant não vai aos playoffs há 6 anos. O cara só serve para liderar um time que queria perder, mas de alguma forma o Blazers achou que ele valia 160 milhões de dólares. Essa renovação prejudicou o Portland e contra o San Antonio, ele teve provavelmente os 3 piores jogos iniciais da primeira rodada. O Blazers percebeu o quão ruim ele era e reduziu bastante seus minutos. Talvez a queda de desempenho de Grant fosse inevitável. Ele enfrentou várias lesões graves na parte inferior do corpo ao longo dos anos. Dores na panturrilha, lesões no tendão de Aquiles, joelho e quadríceps. Era questão de tempo até essa renovação prejudicar o time. E, finalmente, Christian Braun. Eu comprei a ideia do Braun por muito tempo. Por muitos anos, ele parecia o encaixe ideal para jogar ao lado do Jokic. Desde jovem, sua disposição para jogar sem a bola já se encaixava nas exigências do ataque dos Nuggets. Ele é basicamente a versão alarmador do Aaron Gordon. Christian Braun vai direto para cima do Gobert. Que enterrada do Christian Braun. Em outubro de 2025, pouco antes do início da temporada, os Nuggets assinaram com ele uma extensão de 5 anos por 125 milhões de dólares. Logo em seguida, ele se machucou. Foi uma lesão grave no tornozelo que demorou muito mais para se recuperar, e você pode apontar isso como o motivo para o início muito lento do Braun quando ele voltou. No entanto, isso não é novidade. Tem sido uma tendência preocupante em vários playoffs, onde o desempenho dele cai bastante, e muito disso se deve às suas limitações no ataque. 9 rebotes invadindo o garrafão, Braun. A dificuldade dele em conduzir a bola e criar jogadas contra uma defesa forte como a dos Wolves me lembra os últimos playoffs de Michael Porter Jr. em Denver, quando ele não conseguia driblar contra Wolves ou Thunder. Braun não é ruim, acho que se destaca em um ataque centrado no Jokic.
Na temporada regular, fica claro que ele sabe onde estar e o que fazer. Sob forte pressão dos playoffs contra um time que sabe defender o ataque dos Nuggets, isso resultou em apenas 2 pontos e 0 de 4 nos arremessos em um crucial jogo 3 em Minnesota quando os Nuggets precisavam muito vencer. Pelo terceiro ano seguido, ele tem rendido muito abaixo do que rende na temporada regular. Os Nuggets talvez estejam percebendo que não precisam de um alarmador que jogue perfeitamente ao lado de Jokic. Eles precisam de um alarmador que realmente consiga driblar e criar jogadas para si, aliviando o Jokic, que não terá que fazer tudo sozinho. Pelo que vimos, Brown não é capaz de fazer isso. É isso, pessoal. Comentem o que acharam desses 5 jogadores e suas renovações de contrato. Qual o tamanho do erro dessas equipes? Acham que esses caras permanecem nos times em breve? Me contem o que vocês acham aí nos comentários. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!